Amém, irmãos. Vamos escolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Faça com alegria e gratidão, não por outra coisa, tão somente por gratidão ao Senhor, alegria pela salvação que Ele nos deu. Abre o PowerPoint aí, por favor. Nosso 8º sermão, meus irmãos, da nossa série sobre discernimento. Hoje, como título, Desenvolvendo o Discernimento. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Nós estamos lendo, nossa leitura cotidiana, Provérbios. E aqui a gente sabe que provérbios são conselhos. E aqui em especial, no verso do capítulo 2, que é uma fraseologia bem dada aqui aos provérbios, que é de um pai para um filho, conselhos. E aqui está, vários conselhos. Pelo menos 4 nós vamos ver aqui, para que a gente desenvolva o discernimento. Aqui, como já foi falado em vários sermões, se a gente não buscar viver o discernimento, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não vai ser e não vai viver a vida de verdadeiro testemunho de cristão. A gente vai se apegar com as coisas deste mundo. Por mais que esse mundo seja caído, há coisas prazerosas aqui. Mas o discernimento sempre deve nos lembrar que aqui é só um rascunho do verdadeiro prazer. Verdadeiro prazer nós só teremos, meus irmãos, quando o novo céus e nova terra forem estabelecidos aqui de uma vez por todas. E até lá, a gente tem que lembrar, nós precisamos perseverar em santidade. E essa perseverança em santidade, ela não pode ficar aquém do desenvolvimento do discernimento. No sermão passado também eu falei que nós aqui vivemos em um ambiente, em um país, onde há uma liberdade muito grande do falso evangelho se manifestar. Lembra por quê? Porque nós ainda não sofremos perseguições. Então nós temos um ambiente mais propício para que o engano esteja sempre batendo na nossa porta. Não é à toa que o homem caiu por causa do engano. Não é à toa que todas as vezes que o Senhor fala, Ele chama sempre a atenção para a gente ouvir, para a gente saber discernir. A gente teve aqui vários sermões também com essa temática de examinar tudo. Jesus, quando está perto de morrer, ele lembra, cuidado com os falsos. Então, meus irmãos, no sermão de hoje, aqui há vários conselhos. E como eu disse, 4 vão se destacar aqui. Vamos ler o texto, e depois eu coloco aqui para os irmãos, vai ser os 4 pontos do sermão, vai ser exatamente os conselhos para que a gente desenvolva o discernimento. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, assim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nos faz dignos, Senhor, de entender, de compreender, de nos aprofundar, Senhor, nas verdades, nos conselhos desse texto, nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, que saiamos daqui, Senhor, pensando, meditando, nesses 4 conselhos que aqui vamos tirar do livro de Provérbios. Ajuda-nos, Senhor, a compreender.
que sintamos prazer, satisfação, alegria de mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ainda com liberdade, de poder cantar, ler, orar e ouvir a Tua palavra. Que possamos dar prioridade, Senhor, a ouvir. Sê conosco, Deus. Que possamos falar aquilo que Pedro falou em uma oportunidade que teve contigo. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui está diante de nós a Tua palavra. Que de fato possamos percebê-la como eterna. Que de fato possamos sentir a Tua mão falando aos nossos corações. A Tua voz nos tocando. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te rogo e te peço, hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Está aí, os 4 conselhos. Não é nada novo. Paulo, ele diz que ele não se cansa de falar as mesmas coisas. Nós temos que aprender não só a ouvir, mas escutar. É exatamente assim que o texto começa. E os 4 conselhos são esse aí, ó. Priorizar a busca por esse discernimento, desejar, orar e buscar. Esse buscar aí é a ideia de a motivação. A motivação correta para o discernimento. Que está no verso 5. Entender o temor do Senhor e achar o conhecimento do Senhor. O próprio Salomão, ele diz que a sabedoria, né, é o princípio para que a gente de fato tenha temor. Sabedoria aqui, meus irmãos, nada mais é do que discernimento. A nossa palavra aqui, que engloba toda a nossa série, está no verso 3, que na minha versão diz assim: sim, se você pedir inteligência. Inteligência é discernimento, é sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é a arte de aplicar a inteligência. Tem pessoas que são inteligentes, racionalmente sabem entender as coisas, mas não sabem aplicá-las. Falta-lhe sabedoria. Agora, a lógica é correta, meus irmãos. Eu posso ter sabedoria, mas se eu não tiver entendimento, essa sabedoria não vale nada. Eu posso até ter entendimento, mas se eu não tiver sabedoria, não adianta. Então veja que entendimento e sabedoria e conhecimento estão entrelaçados. Nós tivemos uma série aqui na EBD sobre temor ao Senhor. E nós aprendemos que temor ao Senhor não é medo, mas é respeito e reverência. Perceba que do verso 1 ao verso 4 aparece a conjunção se várias vezes. E para nós aqui é sempre uma questão de dúvida, né? Se. Mas aqui é uma chamada à responsabilidade, à ação, a uma condição que nós devemos sempre buscar viver. Perceba aí, ó. Meu filho, se, verso 2, se você, verso 4, verso 5, sim, se você, na minha versão está assim. No verso 4, se buscar, aí veja que o verso 5 é o resultado, se nós vivermos esse se. Então não é uma condição de dúvida, mas é uma condição de realidade. Todo crente, todo cristão, ele tem que caminhar nesse si aqui, para que o então, ou seja, o resultado, e o resultado aqui, meus irmãos, em uma palavra, é a proteção de Deus. Olha o que é que o verso 5 vai dizer. Então, depois dos sis, então você. Aqui ele está afirmando. Ele não está dizendo que é uma possibilidade, ele está afirmando. Se você aceitar, guardar, der ouvidos, inclinar, pedir, gritar, olha os verbos, meus irmãos, buscar, procurar, então, é uma realidade, irmãos.
então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Em um sermão passado eu disse exatamente isso aqui, irmãos, ó. Exatamente isso aqui, ó. Vocês vão lembrar. Ter discernimento começa em ouvir e não sentir alguma coisa. Saber ouvir é vital para adquirir discernimento, sabedoria. Por isso, nosso primeiro ponto aí, ó. Como é que eu priorizo? Como é que eu priorizo esse desenvolvimento do discernimento? Em ouvir, em aceitar. Olha o que é que o verso 1 e 2 nos diz, ó. Meu filho, é um pai aconselhando. Então, olha que privilégio. Você está aqui hoje, Deus está falando para você. Não sei se há alguém no nosso meio aqui que nunca confessou Jesus. Mas se não confessou, olha a oportunidade que você está tendo. Jesus está se colocando, Deus está se colocando diante de você, através da palavra, como um pai, falando para um filho. Ele diz, meu filho, se você aceitar, e se você é cristão, mais ainda. Olhe que misericórdia, meus irmãos. Olhe que apelo gracioso do Senhor. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei o que foi que os seus ouvidos se abriram para aceitar. Eu não sei. Você ouviu muitas palavras, você ouviu muitos conselhos, direto ou indiretamente. E eu falo assim no sentido, direto e indiretamente, que você pode ter pedido e você não pode ter pedido, mas que foi dado a você. O simples fato de você acordar e estar nesse mundo, o mundo vai falar com você. Agora, você aceita ou não? Aí hoje à noite, o Senhor está dizendo assim para você, meu filho, se você aceitar nada mais, nada menos do que as minhas palavras, aceitar aqui, meus irmãos, nada mais é do que não rejeitar. Não rejeitar. Não fazer aquilo que o jovem rico fez. No diálogo com Jesus, Jesus olhou para ele, escutou, mas no final o Senhor disse algumas coisas para ele, ele ficou triste, não aceitou e foi embora. A gente pode entender esse ir embora do jovem rico como se rebelar. Eu quero que você entenda assim, quando não ouvimos, não aceitamos as palavras do Senhor, a voz do Senhor, como hoje aqui, se você não aceita tudo aquilo que eu já comecei a falar, palavra do Senhor, que Deus está aqui falando para você, querendo que você busque crescer, desenvolver em discernimento, você está se rebelando. Nós estamos estudando aqui, na quarta-feira, sobre o Salmo, a suficiência da palavra de Deus. O salmista começou dizendo, olha, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser santo, eu quero caminhar em santidade. Várias coisas ele vai dizendo. Eu quero saber lidar com as minhas aflições. E tudo que ele vai falar, ele aponta para a palavra. Então, meus irmãos, não tem outro caminho para se adquirir discernimento, se não for pela palavra de Deus. E parte do princípio que eu tenho que aceitar. Aceitar, não me rebelar, não tapar os meus ouvidos, não ignorar. Aquela ilustração que eu disse para os irmãos, que às vezes a gente está conversando com alguém, você olha para a pessoa, você percebe que a pessoa está olhando para você, mas os olhos dela, você consegue perceber que está distante de você. Você está falando, mas ela não está aceitando. Ela está em outro tempo. Aí você olha, e quando você tem esse discernimento, você para de falar, você não vai gastar suas palavras. Nós somos falhos, Deus é perfeito. E Deus aqui insiste. Meu filho, se você aceitar, em outras palavras, persiga a minha voz. Quando você ouvir a minha voz, seja ela na pregação, seja ela quando você está lendo a minha palavra, seja ela quando você está ouvindo uma canção que é bíblica, seja ela quando você está ouvindo uma oração de alguém, não só receba, não só aceite, mas, ele continua e diz, guarde. Guarde aonde? No seu coração.
E ele diz que as palavras dele que você deve aceitar, está aí no verso 1, e guardar são os seus mandamentos, os seus preceitos, aquilo que eu e você precisamos saber. Um piloto de avião, quando ele vai, antes dele decolar, ele faz o plano de voo dele. E aí ele recebe várias informações de como ele deve proceder. Se ele não aceitar aquilo, se ele não guardar aquilo, coração aqui é mente, né? Não é só as emoções, não. A mente que vai mexer com as emoções. Mas como eu disse, nós não fomos chamados para viver sobre as nossas emoções, mas sobre a nossa razão para controlar as nossas emoções. Então esse piloto ele não pode ignorar. Agora, recente teve um acidente aéreo. Vão se investigar tudo, estão se investigando tudo. Se houve alguma ignorância de todo o comando que deveria ser obedecido. Toda palavra, todo mandamento aéreo, tem a Bíblia deles. Em tudo é assim. Você que tem a sua formação, seja de engenheiro, advogado, medicina, todos têm a sua Bíblia para ter um parâmetro. Você não pode ignorar aquilo. Quanto mais, meus irmãos, na nossa vida espiritual, que o nosso Deus, o Criador, ele já planejou todos os nossos caminhos. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Agora, nós não sabemos. Como é que nós vamos discernir? É quando a gente valoriza a Bíblia, a sua palavra. É quando a gente guarda ela no nosso coração, na nossa mente. O Senhor Jesus, quando precisou falar para a igreja, lá no primeiro século, e levantou o apóstolo João lá na ilha de Pátimo, ele vai dizer lá, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E como foi que o Espírito Santo falou à igreja? Através da letra, de uma carta, de algo racional. Era a palavra de Deus, eram os mandamentos de Deus para uma igreja com muitos problemas, para várias igrejas com muitos problemas. E para que foi dirigida essa carta? Para trazer luz, discernimento, para que as igrejas soubessem viver o seu tempo. E não é diferente aqui. Eu e você temos que tomar decisões todos os dias. Mas a gente não pode tomar decisão achando que está aquém da vontade de Deus, dos mandamentos do Senhor. Então devemos perguntar, meus irmãos. O questionamento é esse, ao olhar para o verso 1 e também ao olhar para o verso 2. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, olha aí, irmãos. Se você der, então, você precisa aceitar, você precisa guardar, você precisa dar ouvidos e inclinar o coração ao entendimento. Então, devemos nos perguntar, estamos verdadeiramente priorizando a sabedoria e o discernimento nas nossas vidas a partir da palavra de Deus, o que Deus tem a dizer? Tiago, quando escreveu a sua carta, ele dá lá um conselho, né? Olha, antes de você sair, planejar qualquer coisa, eu vou viajar para tal cidade, eu vou ganhar isso, ganhar aquilo outro, planejar a vida, que não é errado planejar. Mas sempre procure saber qual é a vontade de Deus. Porque nós aprendemos aqui que a vontade de Deus é boa, é a vontade que é boa para Ele. É boa, é agradável e perfeita. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós é: priorize, persiga. Porque o discernimento que eu tenho que dar para vocês e que eu quero dar a vocês, o próprio Tiago também, capítulo 1. Se você quiser pedir, é o único local na Bíblia que a gente tem certeza, se a gente pedir, a gente vai receber. É sabedoria e discernimento, está lá em Tiago capítulo 1. Nenhum canto da Bíblia vai te dar certeza. Se você orar para ter um emprego bom, Deus vai lhe dar. Se você é solteiro ou solteira, você pode orar pedindo a Deus um namorado, um noivo, uma namorada, um noivo. Mas a Bíblia não vai dizer que é certo que o Senhor vai lhe dar. De repente, você vai seguir a vida, né, da solteirice até Jesus voltar. Não é isso que eu desejo para alguns aqui, não, tá? Mas pode ser. Mas o único lugar na Bíblia que você pode orar pedindo alguma coisa e que certamente Deus vai dar, é sabedoria. Tiago diz que é discernimento. É inteligência para você saber lidar com essas questões.
Mas para que você, de fato, viva essa prioridade, você precisa desejar. Olha aí, irmãos, o que é que o verso 4 vai dizer. Vamos saltar o verso 3, depois a gente volta para ele. Olha o que é que o verso 4 vai dizer. E está aí a condição. Ó, se você buscar a inteligência, a sabedoria, o discernimento, olha aqui, ó, como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Meus irmãos, aqui ninguém vai se enganar. Todos nós aqui gostamos de ganhar dinheiro. Salomão diz que o dinheiro responde por tudo. Dinheiro compra comida gostosa, roupa legal, nos dá prazer de viajar. Dinheiro é bom. E a gente faz essas duas coisas aqui. A gente prioriza e a gente deseja. Sim ou não, igreja? A gente prioriza e deseja. Aqui, ó, ninguém aqui que está olhando para mim. Ninguém aqui. Que não seja uma vez na semana. Acorda pensando, rapaz, eu tenho que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu vou fazer isso. Ninguém aqui, pelo menos uma vez, não deseje tanto isso. Ah, eu quero um emprego melhor. Aí você chegou nesse, você não se sente satisfeito e você quer mais. Há problema, pastor, nisso? Não. Há problema quando você vive só em função disso. É um problema absurdo. Mas aqui o texto nos chama a fazer isso, a desejar isso. Eu só vou conseguir priorizar, meus irmãos, esse aceitar, esse guardar, esse dar ouvidos, verso 2, esse inclinar o coração, a minha razão, o meu ser, para a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, assim como o salmista demonstra lá no Salmo 119, que ele ama a palavra de Deus, se a gente desejá-la como a gente deseja, um emprego melhor, uma grana, guardar patrimônio, né? Levantar patrimônio, melhor dizendo, como a gente deseja. Porque a gente quer conforto, a gente quer consolo. Não é não, irmãos? O dinheiro, por isso que ele é comparado como um Deus, porque o dinheiro traz isso, prazer, consolo, conforto, segurança, traz tudo isso. Agora, o que a gente não pode esquecer, e aqui está para lembrar os irmãos, é que o discernimento, que é sabedoria que é dada por Deus, meus irmãos, é uma segurança firme, é um consolo certo, entendeu? É um prazer infinito, poderoso, porque é um prazer independente das circunstâncias que a gente esteja passando. Olhe para a vida de Jó. Jó era um homem muito rico, mas tudo de ruim que pode acontecer a um ser humano, aconteceu com ele. E olhe como o coração dele foi transformado. Olhe como ele cresceu em discernimento. Porque ele vai terminar dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E qual foi a instrumentalidade que Deus usou para que ele crescesse? Meus irmãos, a dor, o sofrimento. Aí, meu amigo, você pode ter muito dinheiro, você pode ter um status, você pode ter fama, você pode ter tudo, mas se você não tiver discernimento, você vai fazer como muitos fazem, tira a própria vida. Porque não existe paz sem Deus. Não existe paz sem Deus. E a paz sem Deus, como o Evangelho de João vai dizer, excede todo o entendimento humano. O que o Senhor está nos convidando aqui, mais uma vez, é lutar para viver esse discernimento. Eu só consigo priorizar para desenvolver esse discernimento se de fato eu desejar. E aqui ele aponta para algo que é comum para todo ser humano, em todas as épocas. Riqueza. Está aí, ó. Verso 4. Prata e procurar como quem se procura tesouros escondidos. Qual é a aplicação disso aí, meus irmãos? Precisamos cultivar um desejo ardente pelo discernimento, valorizando mais do que qualquer riqueza ou conquista terrena.
A prática envolve criar hábito de pedir sabedoria a Deus em oração e estudar diligentemente sua palavra. Assim como um piloto que estuda toda a sua trajetória antes de pegar o avião e subir, ele lê, revê. Quem andou de avião aqui, se for curioso como eu, né, eu gosto de olhar as coisas. Né? E eu me lembro quando uma vez eu entrei no avião, e aí o copiloto entrou, e aí ele sentou lá e eu fiquei olhando. Né? Ele não fechou a cabine e eu fiquei olhando. A primeira coisa, quando ele sentou na sua cadeira, ele pegou lá como se fosse um livro, uma prancheta que tinha um livro lá, e ele começou a passar e olhava, e como se ele tivesse passando à vista, né? Relendo todo o trajeto. A vida dele e a vida dos passageiros dependia da sua responsabilidade. E aí ele olha e revê todos os passos que ele vai tomar. Meus irmãos, a nossa vida espiritual não pode fugir disso. A nossa vida espiritual, ela pode ser morta, não no sentido de perder a salvação, mas morta de não crescer espiritualmente, de não viver de fato o cristianismo que o Senhor quer que a gente viva aqui, em meio a esse mundo caído. Que a gente saiba buscar o prazer com limite. Que a gente saiba buscar o dinheiro, o poder, a fama com limite. E que limite é esse? O discernimento. Aí veja como está tudo intercalado. Eu fiz proposital aqui. Eu só vou conseguir priorizar e assim desenvolver o discernimento se eu desejá-lo. Eu tenho que desejar o discernimento. Eu só vou encontrar na palavra de Deus, que ele chama mandamento. Tenho que desejar. Mas esse meu desejo tem que ser algo tão forte, que tem que me direcionar para o Senhor. Tem que me colocar diante dele e pedir a ele, como o verso 3 vai nos dizer, questão de disposição. Verso 1, verso 2, perseguir. Verso 4, uma atitude, um entusiasmo de desejar. E o verso 3, uma disposição. Olhe as palavras que aparecem aí, os verbos. Pedir e gritar. Olha aí, irmãos. Verso 3. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Olha aí, irmãos, o que é que o salmista está dizendo. Tenha disposição para fazê-lo. Olha o que é que Tiago, capítulo 1. Vá lá para Tiago, eu quero ler com vocês. Eu já citei ele aqui, mas quero que você associe o texto de Tiago com esse texto de Provérbios. Para ver como a Bíblia é suficiente, como ela, de fato, meus irmãos, é a sabedoria e o discernimento que nós precisamos. Disposição aqui a palavra, que é fé. Olha aí o verso 5 até o verso 8 do capítulo 1 de Tiago. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, olha aí, de inteligência, de discernimento, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Agora, presta atenção nas duas palavras que vão aparecer agora, daqui para frente. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Presta atenção, sendo indecisa e inconstante nos seus caminhos. Não pode haver inconstância, não pode haver indecisão. Um crente que, de fato, quer desenvolver o seu discernimento, ele tem que priorizar, desejando e sendo, meus irmãos, e tendo uma atitude e uma disposição que não seja inconstante. Que ele tenha fé. E é interessante que o autor aqui, ele usa essas palavras de pedir e gritar. O que é que ele quer dizer com isso? Pedir e gritar.
Meus irmãos, a imagem que vem na minha cabeça é dos meus filhos quando eram pequenos. Que eles vinham a mim para pedir alguma coisa. Eles pediam gritando. E aquilo media se o desejo realmente condizia com aquilo. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Você é um bombeiro e você foi chamado para uma ocorrência em um prédio que está pegando fogo. E a pessoa que está pedindo socorro está no último andar e dele para baixo já está tudo pegando fogo, ele não tem outra saída, a não ser que você o resgate lá de cima. Aí você chega lá, e aí ele está lá, o fogo já está quase consumindo a ele, e ele vai olhar para você e diz assim: dá para me salvar? Pode ser? Você acha isso possível? O que você ia pensar numa pessoa dessa? Não, ele não quer ser salvo, não, ele quer morrer. Porque se ele quisesse ser salvo, se ele quisesse sair dessa situação, a inteligência, a sabedoria, o faria pedir com muita força, ao ponto dele gritar, para demonstrar que o que ele mais precisa está ali naquele clamor. Então é como o autor aqui quisesse dizer para nós aqui: olha, você não tem que ir pedir discernimento a Deus como você pede alguma coisa que você não tem convicção de que é boa para você. Você não pode pedir nada a Deus como se você pedisse mecanicamente, sem nenhum interesse naquilo. Você tem que ir e mostrar para Deus: Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, eu preciso. E aí você quer ser o primeiro a ser ouvido. Você quer ser percebido. Então você vai fazer de tudo, ao ponto até de gritar: Senhor, derrama sobre mim a sabedoria. Deus não chamou para ser tímido. E aqui eu lembro da cura daquela mulher do fluxo de sangue. Ela chega toda no escondido ali. Mas quando o Senhor, de fato, se revela, Ele traz ela à tona. Para que todo mundo veja quem é ela, a necessidade dela e a cura que foi estabelecida. O Senhor quer ser glorificado. O Senhor quer que o mundo olhe para mim, para você, e veja em nós a sabedoria que não é do mundo. Que olhe em nós e nos veja homens e mulheres com discernimento, homens e mulheres inteligentes. Eu fico assim absurdo, e já disse para alguns irmãos aqui, coisas tão óbvias que as pessoas querem ouvir Deus falando. Coisas óbvias. Como eu já disse aqui, vou repetir. Eu tenho que trabalhar nesse emprego, e lá o emprego vai fazer tudo, menos edificar você, menos fazer você crescer na graça do conhecimento. Deus não precisa descer do céu para você dizer: não, isso aqui não é para mim. Namoro, amizade. Não precisa Deus descer do céu e dizer: ó, não tem esse relacionamento, não faça isso. Já deu todos os pré-requisitos para você ter discernimento, para que você possa agir. Não é à toa que do verso 1 até o verso 4, está aí a condição. É você, se você. Ah, pastor, então eu tenho um livre-arbítrio? Não, você não tem livre-arbítrio. Você tem liberdade, que é diferente. Você tem liberdade. Liberdade para agir segundo a palavra de Deus. Volto à ilustração do piloto. O piloto é escravo daquela prancheta, daquele código aéreo, ele é escravo? Não. Ele sabe que aquilo é vida para ele. Ele sabe que aquilo é sabedoria, é discernimento. E ele sabe que ele tem responsabilidade. Nós, como cristãos, temos responsabilidade. É difícil entender? É. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Está aqui do verso 1 ao 4, responsabilidade humana. O que é que eu tenho que fazer até aqui? Aceitar, guardar, dar ouvidos, inclinar, pedir, gritar, procurar, buscar. Esse é o meu papel. Se eu não entendo isso,
Se eu não oro por isso, se eu não peço a Deus discernimento, o que vai ser da minha vida? Vai ser isso aí que você está vivendo. Faça uma análise aí como é que está a sua vida. Você tem se rebelado ou você tem aceitado tudo aquilo que o Senhor já falou para você? Tem falado para você? Você tem dado ouvidos? Você tem se humilhado, se inclinado? Dependência? Você tem se submetido a Deus em oração? Você tem desejado? A Bíblia, muitas vezes, ela é colocada como alimento, como pão, né? Como água que nos refresca, nos lava. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra, né? Ali é a prática da sabedoria, da inteligência, do discernimento. A gente não precisa nada novo, nenhuma revelação nova. Tudo que a gente precisa já está aqui. A Bíblia é suficiente. Por isso que o Salmo 119 dá tanta ênfase. Mandamento, preceito, decreto. Tantas coisas. Aqui não é diferente. Aí tem um exemplo de Paulo. Paulo entendia tanto isso. Paulo priorizava, meus irmãos. Paulo desejava. Paulo orava tanto para que Deus desse sabedoria e discernimento. Ele, quem era Paulo, hein? Paulo tinha doutorado em teologia, tá, irmãos? Paulo era um cara, tanto que lá em Filipenses, nós vamos para lá. Ele considera toda essa sabedoria humana refúgio comparada à sabedoria que vem de Deus. Certo? Paulo não está dizendo que estudar não vale nada. Paulo está dizendo, quando você olha para o estudo aqui no mundo, comparando com o conhecimento da revelação de Cristo para um crente, aí sim ele diz que não vale nada. O mesmo Paulo, quando vai comparar as tribulações que ele viveu, as dificuldades, e foram muitas, ele não está querendo dizer que sofrer é bom, ele não é masoquista. É o mesmo argumento da comparação do conhecimento adquirido pelo mundo. A tribulação, quando é comparada com o que nós vamos ter, ou seja, com o que ele entendia que já tinha conquistado em Cristo, para ele era momentânea. Por que ele pensava assim, irmãos? Paulo, que foi chicoteado, foi perseguido, foi massacrado, foi traído pelos seus próprios. Ele escreve 2 Coríntios para se defender das acusações. Os seus próprios irmãos, aqueles que encontraram Cristo através do ministério dele. Paulo foi traído, muita coisa aconteceu com Paulo. E ele diz que tudo isso foi momentâneo. Não é porque Paulo gosta de sofrer, não, porque ele tinha discernimento, sabedoria e inteligência. Ele sabia que isso é um tempo, isso é um momento. Ele sabia, ele aprendeu. Quando começou a viver o evangelho, que há sofrimento, há rejeição. O próprio Jesus disse isso. Olha, eu vou para o mundo, vou trazer espada. Você já leu esse texto? Está lá em Mateus, capítulo 10. Eu vou trazer espada. Pensa aí, irmãos. Eu vou colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Está lá, meus irmãos. O mundo nunca foi dito pelas Escrituras que seria um lugar 100% maravilhoso. Seria suportável. E só é suportável para aqueles, meus irmãos, que, como Paulo, buscam, colocam como prioridade, perseguem, desejam e ora. E Paulo foi tão absorvido por isso, que olha o que é que Paulo faz. Vá para Filipenses aí, ó. Filipenses capítulo 1, a carta da alegria. Filipenses capítulo 1. Olha o que é que Paulo faz aqui, irmãos. O verso 9 e o verso 10. Um cara que está cheio da sabedoria, do conhecimento do Senhor, e automaticamente, o nosso último ponto, né? De temor do Senhor, ele faz da vida dele
A maior prioridade é fazer que os outros alcancem isso. Olha aí o que ele diz, ó. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Olha aí, irmãos. Olha o que é que Paulo está fazendo, irmãos. Está orando para que os outros se encham de discernimento, de sabedoria. E aí eu vou ler outro texto aqui, que comumente eu sempre leio esse texto aqui quando alguém faz aniversário. Alguém vai ouvir isso aqui 2 vezes hoje. Efésios. Abre aí. Efésios capítulo 3. O mesmo Paulo. Efésios capítulo 3, verso 14 em diante. Olha aí, Paulo. Isso aqui é sabedoria e discernimento que Paulo tinha e desejava que todo crente tivesse. Você pode prestar atenção. As palavras de Paulo. Paulo nunca orou para que Deus prosperasse as pessoas, para que Deus curasse as pessoas. Paulo sempre focou no discernimento, na sabedoria maior, saber quem é o Salvador. Olha aí, ó. E aí, como é que ele se coloca aqui, ó? Paulo aqui, ele está no nosso verso 2. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar seu coração. Olha aqui, Paulo, ó. Por essa razão me ponho de joelhos. Paulo se inclina diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra. Efésios 3, verso 14, tá, irmãos? Aí verso 15, verso 16. Peço a Deus. O que é que ele pede a Deus? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam, olha aí, irmãos, fortalecidos com todo o poder mediante o Espírito, seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está aí Paulo. Paulo sabia desenvolver o seu discernimento. Ele priorizava. Ele aceitava, ele guardava, ele dava atenção, ele se inclinava, ele desejava, ele tinha uma atitude entusiástica, ele buscava, ele procurava, como quem procura a existência no mundo, que é nas riquezas. Paulo, a sua existência, o seu prazer, era em conhecer a Deus, em conhecer a vontade de Deus. Paulo orava com disposição. Ele clamava, ele gritava, ele mostrava para Deus, Senhor. E até mesmo quando o Senhor não respondia como ele queria, por 3 vezes, tira esse espinho está me machucando, está me atormentando. E aí a resposta do Senhor foi, Paulo, a minha graça te basta. Pronto. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, Paulo sacou. Depois disso ele não disse mais nada. A minha graça é graça, é graça. Quem tem discernimento sabe o que é graça. Graça não é só livramento. Graça é proteção, é sustento, é direção. Graça não é livrar da dificuldade, é livrar na dificuldade. Entendeu, irmãos? Paulo sabia disso. Salomão sabia disso. Eu e você temos que saber disso. Porque esse cis que nos é dado a oportunidade de viver, nos garante o que está no verso 5. Olha aí. Então,
Enfim, se você aceitar, guardar, dar atenção, inclinar, buscar, procurar, pedir, gritar, Tiago disse, o Senhor dá. Então você vai entender e vai achar. Vai entender o quê? O texto diz, entenderá o temor do Senhor. Você vai entender que a sua vida tem que ser uma vida diante dele, em reverência a ele, em respeito a ele. Você entenderá que ele é soberano. Que nada acontece por acaso, não existe coincidências. Nós lemos hoje aqui Provérbios, ou Eclesiastes, melhor dizendo. Há tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer. Ou seja, Deus tem propósito para tudo. Um crente que tem discernimento, tem sabedoria, a hora que ele precisa mais saber usar é quando as situações, as adversidades chegam sobre a sua vida. Ter discernimento e sabedoria quando tudo está dando certo, não é tão difícil, não. Difícil é quando está dando errado. Difícil é quando a perspectiva piora. O que a gente precisa não é conhecer todos os detalhes das situações adversas para saber resolver, não. O que a gente precisa entender é que nós estamos diante de um Deus poderoso, onde nós devemos nos reverenciar. Por isso, temor, no contexto de uma pessoa salva, é sempre reverência e respeito. Tem que continuar louvando, tem que continuar adorando, porque não importa se o seu pecado não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu já expliquei, não é um ato de falar, é toda uma vida de incredulidade. Se você não vive assim, você pode pecar, todos nós pecamos. João vai dizer, se a gente não pecar é mentiroso. Agora, você tem que ter o discernimento que, tirando esse pecado da impiedade, que é uma pessoa que não é crente, é essa que vai blasfemar. Essa que rejeita, essa que não aceita, essa que não se dobra. Mas se você peca, você tem que saber que Deus continua Deus para perdoar. Você só precisa se colocar de pé, e aqui está um texto dizendo para você. Como é que eu me coloco de pé? Toma a iniciativa de fazer o quê? De aceitar, de guardar, de dar atenção, de se inclinar, de buscar, de procurar, de pedir, de gritar. Não tem desculpa, vou dizer de novo. Não, pastor, eu sou muito fraco. Não, eu digo uma coisa que eu não sei. Não, pastor, eu sou muito imprevisível. Digo uma coisa que eu não sei. Agora que você precisa de saber que você tem um Deus poderoso. Que ele sabe tudo isso aí. Faça das suas fraquezas uma oração. Hoje, não se permita sair daqui sem entender que você precisa entender que tem que buscar discernimento na palavra de Deus. E não tem como você fazer isso, lá vem eu de novo, irmãos. Se você negligenciar a palavra de Deus, se você negligenciar o meio mais favorável de graça que Deus deixou para que você seja incentivado a viver isso aqui. A igreja, meus irmãos. A igreja. A igreja é importantíssima. A igreja é um instrumento de Deus, meus irmãos, para nos fazer entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Paulo era o Paulo, né? Romanos 11, olha a profundidade das riquezas. Ele tinha a dimensão, ele entendeu que a maior riqueza que um cristão deve buscar viver é usufruir do conhecimento do Senhor. E a igreja é um dos meios para nos ajudar. Tem um livro bastante conhecido, que é 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Mark Dever. E eu coletei aqui 5 coisas, ou 5 razões, para a gente congregar, para a gente estar na igreja. Escuta essa aí, ó. A primeira, por segurança. Congregando-se,
os cristãos encontram confirmação da sua salvação ao se unirem com outros crentes, sendo fortalecidos em sua fé, evitando isolamento. Embora uma pessoa não deva sentir que precisa se juntar a uma igreja para ser salva, ela deve se juntar a uma igreja para estar certa de que foi salva. É segurança. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é um meio do qual Deus vai confirmar se você é salvo ou não. Segunda coisa, para evangelizar o mundo. A missão evangelística é mais eficaz quando realizada em conjunto com outros cristãos, unindo esforços para difundir o evangelho. No seminário tem uma cadeira lá que eu dou sobre missões. E normalmente a nossa cultura entende missões somente com aquele indivíduo que vai para outro país, quando muito para outro estado. É errado isso? Não. Mas o meio mais eficaz, eu não tenho medo de dizer, o meio mais eficaz para que o mundo seja evangelizado é a igreja. As pessoas que passam ali e nos vê cantando, nos vê orando, vê a nossa reverência. Tudo isso, meus irmãos, é uma forma do mundo ver Cristo. Por isso, não só segurança, mas também uma maneira de evangelizar. Uma terceira razão para expor o falso evangelho. A comunhão com outros crentes ajuda a revelar o cristianismo autêntico e a expor falsos ensinos. Eu disse aqui para os irmãos, neste exato momento que eu estou falando com os irmãos, abri a Bíblia, estou tentando explicar ela aqui. Há alguns fazendo isso, mas a grande maioria está distorcendo tudo, está enganando as pessoas. Não se esqueçam. Paulo chamou os coríntios e disse: olhe, Satanás se veste como ministro de justiça, anjo de luz. Ele não diz trevas nem da injustiça, mas da justiça. Como é que a gente vai diferenciar? Como é que a gente vai discernir? A igreja está aqui para nos ajudar. Deus não nos chamou para viver um cristianismo anônimo. Igreja tem problema? Tem, eu já disse isso. Tem problema porque é cheio de pessoas com problema, inclusive você. Entendeu? Mas é aqui que a gente pode crescer em maturidade. E um dos quesitos imprescindíveis da maturidade é o discernimento. A quarta coisa, meus irmãos, é para edificar a igreja. A participação da igreja, ou ao participar da igreja, os cristãos são chamados a servir e a edificar uns aos outros, superando o individualismo e promovendo a comunidade. A gente se edifica. O chamado ministerial não se resume só ao pastor, a um presbítero, a um diácono, aquele que toca, aquele que canta. Todos vocês que estão sentados aqui foram chamados para servir, para viver a informalidade do pastoreio, do diaconato. Lembra uma vez que eu ensinei aqui? Qual é a minha diferença para você? Todos nós somos crentes. Qual é a minha diferença para você? É porque formalmente eu sou pastor da igreja. Aí eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu tenho que visitar, eu tenho que discipular, eu tenho que aconselhar. Não é não? Não é não? E você não tem que fazer isso não? Tem. Aí o discernimento vai fazer você entender. Até aqui eu posso ir, agora eu vou levar para o pastor. Agora eu vou levar para a liderança da igreja. Aí como é que você vai aprender isso se você não vive na igreja? Ah, é porque eu peco muito. Vai pecar mais ainda. Ah, é porque eu não confio nos irmãos da igreja. Tu confia nas pessoas do mundo, porque você vai ter que abrir a boca para alguém. No meio da igreja, há o joio, mas há o trigo. Há o trigo. Conviva, se relacione, você vai saber. Entendeu? E por fim, meus irmãos, mais importante, porque que a igreja é o meio de graça, onde de fato nós aprendemos
a crescer nesse discernimento. Qual é o fim, meus irmãos? Para a glória de Deus. Deus é glorificado quando o seu povo se reúne em obediência, buscando segurança, evangelizando, expondo as falsidades, o falso ensino e edificando uns aos outros. Meus irmãos, diga com sinceridade, olhando para mim aqui, com sinceridade. Não é bom não louvar a Deus? Irmãos, quando eu estou aqui na frente louvando a Deus é bom demais. Quando eu estou aí, eu sofro, recebo críticas, a começar pela minha família. Às vezes eu pergunto, ei, vocês estavam me ouvindo? O microfone estava bom? Pai, o senhor não precisa nem de microfone. O senhor canta lá mal que todo mundo. Eu digo que agora eu vou ficar calado, hein? Irmãos, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar. Porque eu podia estar me prostituindo, roubando, né? O pessoal não diz isso? É verdade. Você seria pior do que você imagina se você não estivesse aqui, se você não estivesse seguindo a Cristo. Quando você vê certas atrocidades no mundo, você diz assim, misericórdia. Você acha que você não tem potencial para fazer igual ou pior? Você acha que coisas que acontecem no mundo acontecem dentro da igreja, não? Olha lá, Corinto. Um filho tendo relação sexual com a mãe. Os irmãos brigando, indo para a justiça. E Paulo, vocês se devoram. Tiago escrevendo também, 6 brigas. Hã? Aí Paulo está dizendo o quê? Sejam igreja, aprendam a ser igreja. Ruim com ela? Pior sem ela. Somos chamados a isso, meus irmãos. Então, buscar discernimento significa se aproximar de Deus com humildade, sabendo que a verdadeira sabedoria vem dele. Precisamos buscar, meus irmãos, sua orientação através da leitura da Bíblia, oração, envolvimento em uma igreja local, onde aprendemos com os outros irmãos e crescemos na fé. A igreja é um ambiente essencial para o desenvolvimento do discernimento, pois nos desafia a viver em comunidade e aplicar sabedoria em nossas relações diárias. E aqui eu concluo, partindo para o final, dizendo essas palavras, e eu vou ler calmamente a minha conclusão. Provérbios 2, de 1 a 5, nos mostra que o discernimento é uma jornada que exige esforço, humildade e compromisso com Deus. Se. Deus, como Pai, nos convida a trilhar esse caminho com fervor, assegurando-lhe que o temor do Senhor e o conhecimento de Deus serão os resultados gloriosos dessa busca. Meus irmãos, como filhos de Deus, somos chamados a seguir esse caminho, priorizando a sabedoria, desejando com intensidade, orando com fervor e buscando-a diligentemente. Ao fazermos isso, não apenas adquirimos discernimento, mas também cultivamos uma relação mais profunda com nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, servimos a um Deus que está pronto e disposto a conceder essa dádiva àqueles que o buscam. No nosso texto, é o chamado de um pai para que seu filho abrace e o estime o discernimento. E agora, concluindo a conclusão, que a nossa oração, o nosso compromisso sejam para crescer continuamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assegurando com nossa salvação e vivendo uma vida que glorifique a Deus em todas as circunstâncias. Priorize, aceite, guarde, dê atenção, incline-se, deseje, busque, procure, ore, peça, grite, clame, busque. Tenha essa motivação. Conhecer o temor do Senhor. Conhecer, entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta palavra.
Obrigado por cada um desses